vocês? Estamos aqui para mais um comentário do nosso canal Seleção Brasileira. Brasil e Haiti, segundo jogo de grupos da Copa do Mundo 2026. Bom, gente, mas jogou bem. O Haiti, ele não jogou a metade que jogou contra a Escócia. E que perdeu numa disputa de igualdade. Mas o Brasil se impôs em campo. Pesou um pouco, eu acho que pesou um pouco a camisa da seleção contra eles. Pesou um pouco. Eles estavam muito separados, muito dispersos, deram muito espaço, principalmente no primeiro tempo, para a seleção brasileira. O Brasil entrou voando. Como eu tenho falado, falei inclusive no último comentário, o Rafinha dessa vez jogou na ponta, foi na sua posição boa, ele sabe jogar a ponta direita, caindo pela direita, ponta direita, vindo no máximo um pouquinho no meio pela direita. O meio campo do Brasil funcionou, Paquetá jogou bem. Achei a nossa zaga um pouco fragilizada em alguns momentos, tá? Em termos defensivos. Os laterais indo bem. O Alisson fez boas defesas também, quando foi exigido. E o Vinícius chamou para ele a responsabilidade, como todo mundo espera. Ele vem fazendo isso. Fez isso na primeira partida e fez dessa vez. Talvez se o Vinícius não tivesse jogando, o Brasil talvez não jogasse tanto quanto jogou. Ele foi protagonista, puxou a responsabilidade para ele e teve participação em tudo que pôde no ataque brasileiro. O Rafinha não está sendo letal como ele sempre foi lá no Barcelona, né? Mas ontem tinha uma justificativa, estava com as bolhas no pé, estava saindo machucado, dores, não sabemos direito. E quando fez o gol foi anulado, perdeu um gol feito, mas em ordem crescente. Acho que o nosso técnico, o Ancelotti, ouviu um pouco o clamor da torcida e dos comentaristas aí, dos analistas, porque ele acertou o time taticamente. Achei até ele trocou o centroavante, mas o menino entrou, fez, né? O Matheus Cunha fez os 2 gols, o primeiro ainda meio emprestado, mas fez um belo gol no segundo. E o Vinícius, para ser coroado a partida que fez o terceiro gol. Segundo tempo, o Brasil puxou um pouco, freio de mão, continuou mandando no jogo, mas mais burocrático. Isso prejudicou a entrada dos jogadores. Né? Por exemplo, o Hendrick entrou, aclamado por todo mundo, mas eu acho que ele ficou um pouco tolhido, porque não teve aquele volume de ataque para acionar ele. Uma vez ou outra, acho que ele perdeu até um gol. Se não me engano, foi ele que perdeu. O Kadir sentiu um pouco a estreia, pelo mesmo motivo. Porque ele precisava mais ser acionado para poder ir se soltando. E pouco foi acionado, o peso estava grande, mas não comprometeu. Acho que os melhores jogadores em campo foram o Vinícius e o Paquetá, com a armação. Depois o Danilo entrou, não mostrou grande coisa, mas entrou normal. E os demais foram entrando e acrescentaram mais um jogo burocrático. Perdemos alguns gols, mas eu não acho que se deve ter uma euforia em cima disso. Por quê? Porque eu já vi alguns comentários hoje cedo que a Escócia é isso, que a Escócia é aquilo. Gente, cada jogo é um jogo. Assim como a gente jogou muito bem contra eles e jogou nada contra a gente, a Escócia ontem não jogou nada, perdeu, mas vai por tudo ou nada contra o Brasil.
E é aquele jogo frio, né? Dos ingleses, escoceses, né? Suecos, eles jogam assim, né? Muita bola na área, muito cruzamento, mais defende, mais sai na velocidade. E me preocupa a nossa defesa nesse tipo de jogo. Porque o Brasil parte para dentro. E acho a zaga um pouco falha nisso, os laterais também. Mas cada jogo é um jogo. Então não acho que deva estar numa grande euforia em cima disso, não. Porque eles vão jogar tudo ou nada. O Haiti, com 2 derrotas, já está fora. Então vai jogar sambando contra a festa, né? Contra o Marrocos. Então acredito que o Marrocos tenha uma boa, vamos dizer assim, uma boa atuação e tenha uma boa vitória. Vai ficar o segundo e terceiro lugar para o Brasil, acredito eu, né? Porque o Marrocos está com 4, o Brasil com 4. Eu acho que é praticamente certa a vitória do Marrocos. E o Brasil joga por empate para a classificação e joga o tudo ou nada para não perder essa chance aí de se classificar, podendo ser em segundo ou em terceiro. Mas passar ele passa. Mas temos que lembrar que o jogo do Haiti não é parâmetro para os próximos jogos. Acho que vai ser um pouquinho mais difícil. Eu, como torcedor, até acredito na vitória, mas como comentarista fico com o pé atrás. E a outra fase, vamos ver como a gente pega. O time está em ascensão. Já saíram rumores aí que o Neymar deve ser titular na próxima partida. Eu não colocaria como titular. Eu acho que ele deveria entrar. Primeiro, por causa da saúde, né? Para ele não se machucar de novo. E segundo, que ele não está no ritmo e entrosamento com todo mundo. Para um jogo decisivo, que já é um jogo decisivo. Nós vamos ficar em primeiro ou segundo. Se ganharmos, vamos disputar aí um saldo de gol, né? Com o Marrocos. E se perdermos, entramos pelo terceiro lugar. Se empatarmos, ficamos no segundo. E vamos ver qual é o adversário. Então é um jogo decisivo. Acho que ele seria uma boa entrada no segundo tempo. Ou para dar o olé, ou para buscar responsabilidade, precisando aí numa jogada decisiva. Mas o Brasil melhorou, mas com o fraco Haiti, que eu não pensei que jogasse tão mal assim contra o Brasil. Ele jogou disperso, com medo, muito aberto, não fez a partida que fez contra a Escócia, que merecia ter saído aí com um empate. Mas cada jogo é um jogo, assim como eles melhoram, nós também melhoramos. Vamos ver se o Ancelotti dá uma ajeitada naquela zaga ali. Acredito que o time seja o mesmo, com exceção do Rafinha. Acho que o Rafinha não deve jogar a próxima partida. Deve entrar aí o Luiz Henrique, o Ryan, o Henrique, não sei, deve jogar por ali. Né? E vamos ver como é que vai ser. Na torcida, todos nós estamos. Mas como comentando, é o que eu falei para vocês. Tá bom? Então, gente, foi o que eu vi, foi o que eu penso. E estamos aí para mais um breve comentário na próxima partida do Brasil contra a Escócia. Até o próximo vídeo.